No vídeo anterior, eu compartilhei uma reflexão que tem feito bastante sentido para mim, que é a ideia de que, antes de correr atrás das nossas conquistas, a gente precisa se tornar aquela pessoa capaz de alcançar essas conquistas e, principalmente, sustentar essas conquistas, porque o ter ele é consequência do ser. A partir daí, surge uma outra pergunta. Se eu já sei quem eu preciso me tornar, por que eu continuo parado? Por que mesmo sabendo exatamente aquilo que eu preciso fazer, eu continuo adiando, eu continuo esperando, eu continuo planejando, eu continuo na inércia? É exatamente sobre isso que a gente vai falar sobre o vídeo de hoje. O vídeo ele não é sobre coragem, ele é sobre entender por que tem tanta gente, inclusive eu, em vários momentos da vida, sabe exatamente aquilo que a gente precisa fazer e mesmo assim não faz. Eu acredito que a resposta esteja muito relacionada ao medo. Mais especificamente naquela falsa ilusão que a gente tem de que não agir vai proteger a gente do fracasso. Só que existe um problema. O medo de fracassar já está produzindo exatamente aquilo que a gente está tentando evitar. Parece contraditório, mas pensa comigo. A maioria das pessoas acredita que existem duas possibilidades. Ou você tenta e falha, ou você simplesmente não tenta. Mas a verdade é que existe uma terceira possibilidade. Aquela possibilidade que a gente nunca tenta. E, pra mim, talvez esse seja o fracasso mais perigoso de todos, porque ele é silencioso. Enquanto você não tenta, você preserva uma ilusão. Aquela ilusão de que você poderia ter conseguido, de que você tinha potencial, de que você, se quisesse, teria dado certo. E essa ilusão não dói muito mais do que a gente encarar a realidade. E é por isso que o medo ele quase nunca aparece naquela forma dizendo não faz. Ele é muito mais inteligente que isso. Ele aparece naquela forma na sua cabeça dizendo espera mais um pouco, você não está pronto. Estuda mais, se planeja melhor, compra equipamento melhor. Na segunda-feira você começa. Quando você tiver mais dinheiro, quando você tiver mais tempo, quando você tiver confiança. Sem perceber, você está adiando a sua própria vida. Às vezes, a gente passa tanto tempo tentando criar condições perfeitas, esperando o momento perfeito, planejando cada detalhe, tentando prever o futuro, esquece de uma coisa muito simples. O momento perfeito ele nunca chega. É porque a vida não acontece quando está tudo alinhado, ela acontece no meio da bagunça, no meio da dúvida, no meio da insegurança, no meio do medo. Na verdade, eu percebi isso na prática quando eu fui gravar o primeiro vídeo desse canal. Eu passei semanas planejando, imaginando como seria, esperando me sentir preparado, só que esse momento ele nunca chegava. E é como eu disse, como a gente passa 100% do tempo aqui, ó, da nossa cabeça, a gente se torna especialista em nós mesmos. Ninguém melhor do que nós mesmos para conhecer nossas inseguranças, para conhecer os nossos medos, não é verdade? E é justamente por isso que ninguém melhor do que nós para criar desculpas extremamente convincentes para não fazer aquilo que precisa ser feito. Essas desculpas quase sempre parecem muito racionais. Não tá bom o suficiente, eu vou estudar mais um pouco. Depois eu começo, quando eu estiver mais preparado, e etc. Mas, olhando para trás, eu percebo que o problema ele nunca foi falta de preparo, era medo mesmo de começar, era medo. E o mais curioso é que, no dia que eu simplesmente sentei, liguei a câmera e gravei, foi que eu percebi que todo aquele tempo, esperando o momento perfeito, nunca foi sobre qualidade, foi sobre medo. Talvez isso aconteça porque o nosso cérebro ele gosta daquilo que é familiar, mesmo quando o familiar não é bom. Porque o conhecido ele passa uma sensação de segurança. Já o desconhecido ele exige risco, ele exige adaptação, ele exige abrir mão da certeza. E o nosso cérebro ele não está preocupado em fazer a gente crescer, ele está preocupado em manter a gente vivo, manter a gente seguro. Por isso que muitas vezes a gente prefere continuar exatamente onde está. Não porque aquele lugar seja bom, mas porque ele é conhecido. E é justamente aí que o medo ganha força. Ele faz a gente acreditar que permanecer parado é mais seguro do que dar o primeiro passo. Quando na verdade, ficar parado também tem um preço. Você não está escolhendo entre fracassar ou não fracassar. Você está escolhendo qual fracasso você prefere viver. Ou de tentar, aprender, errar e crescer, ou de você nunca tentar e passar o resto da vida imaginando como seria. Porque esperar para estar pronto também é uma decisão. E na maioria das vezes é a decisão de continuar exatamente onde você está. Você não se torna uma pessoa diferente pensando, você se torna uma pessoa diferente agindo, mesmo quando sente medo. Existe uma coisa que eu venho aprendendo aos poucos. A coragem ela quase nunca vem antes da ação. Normalmente ela aparece quando a gente já dá os primeiros passos. E existe uma coisa mais curiosa ainda, que nem sempre seja o medo que mantém a gente parado. Às vezes a gente se acostuma a estar no lugar onde a gente está.
mesmo que o lugar onde a gente esteja cause dor, mesmo que não seja confortável. Existe uma frase que me faz pensar muito, que ela é mais ou menos assim: quando a dor de permanecer onde a gente está se torna maior que o medo da mudança, o ser humano muda. E eu acho que essa frase é interessante porque ela revela uma coisa desconfortável. Muitas vezes, a gente só muda quando está igual, está naquela situação, dói mais do que o medo de mudar. A gente espera o relacionamento acabar, a gente espera a saúde piorar, a gente espera o trabalho ficar insuportável, a ansiedade aumentar. Como se a gente precisasse chegar no limite para finalmente tomar uma atitude. Mas eu não acho que precise ser assim. A gente não precisa esperar a vida empurrar. A gente pode escolher dar o primeiro passo antes que a dor faça essa escolha por nós. E talvez exista um motivo para isso ser tão difícil. Talvez a gente se acostume tanto com a dor conhecida que ela passa a ser mais segura do que uma mudança cheia de incerteza. Mas isso é assunto para outro vídeo.